Chove chuva, chove sem parar. Quantos pingos de chuva caem do céu durante uma tempestade, por exemplo? Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor. Tá bom, vai. Peguei pesado, né? Então segura essa aí agora, ó. Quantos litros de água são derramados pelas nuvens numa chuva leve, uma garoa? Difícil também, né? Complicado calcular os volumes de chuva dessa maneira. Mas é por isso que existe a pluviometria, que é a ciência que estuda a distribuição das chuvas em regiões diferentes e épocas específicas do ano. E quem explica pra gente como é feito o chamado índice pluviométrico é o especialista Giovanni Borges. Bom, eles pegam por metro quadrado em determinado período, assim, e são espalhadas várias máquinas no Brasil todo que auxiliam eles a conseguir prever qual vai ser o clima. Para aperfeiçoar melhor, eles usam assim, 30 anos, mas para ficar melhor, saber mesmo, porque aí eles vão conseguir ter uma noção de como que fica o tempo para poder se basear nisso e aí tentar, com as máquinas, poder medir o tempo. Sensação ou impressão de que tá calor é muito vago, né? Pouco específico. Calafrios, arrepios, dormência dos dedos, nariz, orelhas. Só isso é capaz de mensurar, de medir o frio? Não, né? É por isso que existem as escalas de temperatura, como explica o especialista Luigi Scarparo. A temperatura é a medida de agitação das moléculas. Ela pode ser expressa nas unidades de medidas em graus, Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Ecologia com matemática. Não é à toa que esse evento aqui no Colégio Pequeno Príncipe é chamado de Feira Multidisciplinar. São disciplinas, temas, áreas que teoricamente não têm nada a ver uma com a outra, mas que na prática estão juntas, coladas, amarradas, interligadas. Nosso grupo de especialistas já estava preparado e, portanto, essa mistura de meio ambiente com números surpreendeu, mas não assustou. A gente fica mais sabendo como está a situação do estado que a gente vive em relação às plantas ou até dos outros assuntos que meus outros integrantes do grupo, amigos, vão falar. Do lixo, do índice pluviométrico, temperatura e dos animais. Bem interessante, porque aí a gente descobre o número de indivíduos de cada espécie e o que a gente pode fazer para acabar com a extinção dos animais. É interessante, porque em tudo tem matemática, na verdade. Se você pegar qualquer coisa, tem. Você pega o dinheiro, vai ter matemática, você pega ecologia, vai ter matemática, animais, tudo tem matemática. Era inimaginável assim misturar ecologia com matemática? Você já pensava que era possível? Eu não pensava que era inimaginável, eu pensava que tinha mais um jeito de fazer isso, mas eu não sabia como, eu não sabia se tinha também. Eu achava que tinha como, mas eu não sabia ao certo. Mas você achou interessante, então? Achei. Matemática, estatística, junto com ecologia, não é só para calcular índices climáticos. Na verdade, tem muito mais. Dá para saber, inclusive, o que nós, seres humanos, estamos fazendo de errado. Por exemplo, com a prática da caça predatória, desmatamento e poluição que levam diversas espécies animais ao risco de extinção. O especialista Lelê nos traz dados preocupantes. Eu pesquisei a lista de animais em extinção que estão presentes no Bosque Zoo de Ribeirão Preto, Fábio Barreto. E o que você encontrou nesses números, Lelê? Eu encontrei o número de indivíduos da anta, da arara azul, da ararajuba, do cervo do Pantanal, do cervo sambar e da onça pintada. E esses números desses indivíduos estão abaixo do que seria o ideal? Sim, muito abaixo. Quais são os números? Por exemplo, da
da ANTA, 10 e 11 mil só no Brasil. Certo. Ararazú, 6.500 indivíduos no Brasil. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E isso é muito pouco? Muito pouco. Descobrindo esses números através da sua pesquisa, você passou a ficar um pouco preocupado? Passei. Por quê? Por causa que eles estavam aqui antes da gente chegar, porque a fauna brasileira é muito bonita. E a mundial também. E te preocupa o fato de estar entrando em extinção? Também. Tem mais algum número que você conseguiu achar, que você acha interessante passar da pesquisa? A onça pintada, 31,7% dela já foi extinta por causa da caça ilegal. Caça ilegal. O que você consegue entender por isso, Lelê? Que eles estão infringindo a lei só por causa do couro para fazer bolsa, cinto. O que você pensa sobre isso? É uma coisa muito errada, porque o animal não fez nada para você poder matar ele. E não é só a fauna que está arriscada. A flora também dá sinais de que o meio ambiente não é mais assim tão propício à vida. Henrique Colucci é o especialista que nos mostra números alarmantes de uma vegetação que já não tem mais tantas forças para sobreviver. Eu descobri que das espécies das plantas que estão em extinção, não só em extinção, por exemplo, que são 847 espécies de plantas no estado de São Paulo ameaçadas, 337 presumivelmente extintas, 15 extintas na natureza e 84 em perigo, em situação crítica. 193 em perigo normal e 275 vulneráveis. Quer dizer, são números expressivos, né? Tem muitas plantas que ou já estão em extinção ou estão em perigo de ficar em extinção. Sim, tem várias situações diferentes que uma espécie pode estar. O que você achou de descobrir que tem muita espécie de planta que nem existe mais, que já acabou, e outras que tem tão pouco na natureza que estão em perigo de também ser extintas? Eu acho que eu fico pensando também que no futuro, se de uns anos para cá já tá assim, imagina nas próximas gerações como que vai ficar. Vai ser uma situação bem diferente. Te preocupa? Uma grande novidade dessa pesquisa que eu fiz, que foi que a inclusão das espécies de briófitas, que popularmente são chamadas de musgos, que 76 espécies são ameaçadas, no total são 900 espécies de briófitas. Quanto lixo você produz por dia? Orgânico ou reciclável, tanto faz. Consegue ter uma ideia do que você descarta a cada 24 horas? Lucas Menezes de Rezende, especialista neste assunto, explica o caminho que o lixo faz em Ribeirão Preto e ainda mostra o volume total de descartes da cidade. O que você descobriu então da produção, do volume de lixo produzido em Ribeirão Preto? O tamanho, a quantidade que é 381 quilos por minuto. Isso em Ribeirão Preto? Sim. E o que mais você descobriu da sua parte do trabalho? Aonde vai o lixo de Ribeirão Preto, o que acontece com ele. Ele vai para o aterro sanitário, né? E isso é organizado pela Estre, que é uma empresa prestadora de serviços. O lixo é pesado, né? Todo o lixo que Ribeirão Preto produz. E é depositado em caçambas do transbordo do aterro sanitário. Em 2015, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública de Resíduos Especiais divulgou que Ribeirão Preto descarta 381 quilos de lixo por minuto,
com 658 mil habitantes. A cidade descarta diariamente quase 550 toneladas. É um número expressivo esse. Uhum. Sabendo desse descarte de lixo tão significativo, Lucas, o que você pensa sobre uma cidade, um ambiente urbano que produz tanto lixo assim? Que as pessoas produzem bastante lixo. Isso deveria ser menor? Deveria.